abraço a todos. E olha só, todo mundo se vacinando, só que aí o que está faltando é uma vacina para o empreendedorismo, Beto. O tema hoje é justamente sobre isso. A Sony vai parar de fabricar TVs no nosso país. Ou seja, mais desempregados na nossa nação. Mais microempreendedores que prestam serviço para a empresa também deixando de utilizar e vender e também fazer manutenções dos produtos da Sony. Ou seja, depois da Ford, mais uma multinacional deixa o nosso país. Até onde nós vamos nesta situação? Até onde o governo não vai fazer com que as multinacionais permaneçam no Brasil para que os empregos continuem sempre em alta? Aliás, em alta está o desemprego. Mas o que prejudica a saída da Sony, pelo menos nessa questão de fabricação de televisão? Nós sabemos que a concorrência aumentou, ou seja, nós tivemos aí a própria Panasonic, que muitos anos atrás fazendo TVs e parou. Agora a Sony, a LG também já deu aquela reduzida aqui em nosso país, tudo porque a televisão hoje é um computador que fica fixado na sua sala. Nós utilizamos mais a televisão para o acesso à internet do que propriamente para os canais. Então, para você que gosta de videogame, a empresa vai continuar ainda fazendo os PlayStation e servindo as peças de reposições que precisam quando há algum defeito. Mas a preocupação vem justamente qual alternativa, quem vai pegar esse nicho de serviço. Provavelmente a Samsung, que está em alta, principalmente pela briga que tem em relação aos celulares, vai ampliar a sua, vamos dizer, a produção em relação às televisões aqui no nosso país. Quiçá se a Samsung, a empresa coreana, também não tomar o destino de seguir e voltar para casa igual à própria Sony e também a Ford. A Ford, nenhuma outra montadora ainda se manifestou em relação à utilização, pegar aquela fatia de seus carros. Tudo bem, porque nós vamos ter uma fábrica aqui do lado no país, na Argentina. Mas, pelo que eu sei, outras montadoras também devem começar a reduzir a sua mão de obra aqui no Brasil. Uma outra loja, Beto, que ainda não foi anunciado, eu estava conversando com os sindicatos dos comerciários, são as lojas americanas. Provavelmente um grande número de pessoas, colaboradores, serão demitidos ao longo dos próximos meses, porque justamente a empresa já caiu de produção há muito tempo e não tem como manter tantos funcionários ativos. Assis, queria um pitaco seu também, falando com o nosso companheiro Sidney Botelho, uma perda lamentável, né? Sim, isso a gente contabiliza empregos, a gente contabiliza tecnologia, e é uma pena que a gente dependa, os governos anteriores deram um subsídio muito grande para que essas multinacionais se instalassem aqui, dando uma série de benefícios, seja redução fiscal, seja instalação, ou enfim. E agora, que quando está na hora de colher os frutos, tudo bem que elas já vêm de muitos anos aqui, plantaram e colheram, e o país foi beneficiado, mas agora é uma situação que eles têm que repensar, e não há, os planos de 2 anos atrás estão sendo refeitos por conta da pandemia, e uma realidade dura que a gente tem que enfrentar, infelizmente, Beto. Ô Sidney, agora em relação, muito obrigado, Assis, agora em relação às lojas americanas, curioso, né, essa informação, porque é curioso recebermos isso, porque, por outro lado, o Magazine Luiza, durante a pandemia, bateu recordes de faturamento, né, Sidney? A questão são as lojas físicas, né, Beto? A Magazine Luiza bateu um bom faturamento, não pela ampliação de suas lojas, mas sim pelo eletrônico. E o eletrônico, ela tem muitos parceiros, por exemplo, os centros de distribuições, muitas vezes, não são da Magazine Luiza. E você compra um produto, às vezes são parceiros, e aliás é muito interessante esse comentário, porque muitas vezes um microempreendedor que tem um produto que queira colocar em divulgação,
pode colocar dentro da Magazine, no magalu.com, e com isso ainda faturar em relação ao seu produto, mas também tem que seguir algumas regras. E isso que aumentou, porque virou um e-commerce, mas muitas vezes o produto não é justamente do Magazine Luiza, e sim de empresas terceiras que estão próximas para facilitar a entrega. E isso gerou o quê? Empreendedorismo de conexão da própria Magalu com o microempreendedor, o pequeno empreendedor, e também o empreendedor foi crescendo ao longo de um tempo. Por isso que teve um amplo faturamento. As lojas americanas não tiveram a mesma ideia, a mesma estratégia, e também hoje as lojas físicas para elas já não compensa mais, porque você pode ver que na maioria das lojas americanas que nós temos espalhadas no país, justamente ficam sempre vazias. E ainda vieram outras concorrências, pelo menos aqui em São Paulo, a própria Havan, a própria Magazine Luiza, depois as Casas Bahia, que você pode ver que as Casas Bahia também tiveram uma redução de consumidores. Então é hora de repensar o core, né? A forma que você vai levar o seu produto até o seu consumidor.